Olá, amigo internauta! Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Leco. Aqui nós vamos aprender nessa videoaula como identificar as classes morfológicas. Vamos a elas. A divisão tradicional da morfologia. A morfologia divide as 10 classes gramaticais: artigo, numeral, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, e estrutura e formação das palavras. Ou seja, a morfologia estuda a estrutura, a formação, a classificação e a flexão das palavras. Bem, vamos começar vendo esse infográfico que vai ajudá-lo na compreensão e na memorização das classes gramaticais. Então nós temos aqui no lado esquerdo 3 planetinhas e um Sol gravitando em torno de um Sol. O Sol é o substantivo. Os planetas são artigo, adjetivo e numeral. E o pronome é também um Sol, porque o pronome às vezes faz parte dos planetas, às vezes faz parte do Sol. Por quê? Porque o pronome pode ficar no lugar do substantivo ou pode acompanhar um substantivo. E o artigo, o adjetivo e o numeral subordinam-se a substantivo, sempre. Então nós temos estes planetinhas que gravitam em torno do substantivo. E vamos aqui para alguns conceitos do substantivo e algumas características dele. Palavra que dá nome aos seres, esse é o conceito. Toda palavra passível de receber um artigo é um substantivo. Bom, se a gente pegar, por exemplo, um verbo como caminhar, e a gente colocar um artigo, o caminhar, essa palavra passa a ser um substantivo. Substantivos podem ser contados. 1 caminhar, 2 caminhares, 3 caminhares. O substantivo a gente pode contar. Agora vamos ver algumas definições de artigo, adjetivo e numeral. Artigo é a palavra que se antepõe ao substantivo para determiná-lo. Adjetivo é a palavra que se junta ao substantivo para caracterizá-lo. Numeral é a palavra que se une ao substantivo e indica quantidade numérica. Bem, a gente pode trocar tudo isso por subordinam-se ao substantivo, porque todas essas palavras aí são subordinadas ao substantivo. Agora vamos ver um exemplo. Os 2 grandes amigos gastaram muito dinheiro. Amigos é substantivo. Os, artigo, 2, numeral e grandes, adjetivo. Agora o pronome. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Pode também substituir um termo ou uma oração e está relacionado à pessoa do discurso. Bem, o pronome pode substituir também um parágrafo ou substituir até mesmo um texto inteiro. Digamos que você escreva uma carta apaixonada para o seu cônjuge e no final você coloca um PS, que é um pós-escrito ou pós-escrito, e aí você coloca isso foi escrito com carinho. O isso retoma um texto inteiro. Minha casa de madeira está em péssimo estado. Ela provavelmente desabará. O pronome é adjetivo subordinado à casa. E o outro pronome é pronome substantivo retomando o sujeito minha casa de madeira. É preciso que o homem ganhe um salário digno. Isso mudará a sociedade. Isso retoma a oração substantiva subjetiva, que o homem ganhe um salário digno. Voltemos novamente para o nosso infográfico. Aqui vemos as classes preposição e conjunção e o desenho de um telefone. É porque elas ligam palavras ou orações. Vamos então aos conceitos. Preposição é a palavra que liga 2 elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Trocando em miúdos, preposição liga 2 palavras. As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Mas fica muito difícil de memorizar assim, então vamos ver uma técnica para auxiliar a isso. Para memorizar as preposições. Decoramos a palavra de, desde,
e em, se com, contra, e entre, p para, por, perante, a, ante, após, até, sem, sob, sobre. Agora as conjunções. Conjunção é a palavra que atua como conectivo entre palavras ou orações, estabelecendo, no caso dessas últimas, uma relação de subordinação ou coordenação. Trocando em miúdos também, as conjunções ligam orações ou palavras. E voltamos aqui ao nosso infográfico. Temos então verbo e advérbio. O verbo é uma palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. E o advérbio é uma palavra que modifica um adjetivo, um verbo ou outro advérbio. E por que eles estão juntos aqui? Porque advérbio quer dizer aquele que acompanha o verbo. Os conceitos nós já vimos, mas não custa nada ver de novo. Verbo é a palavra que expressa ação, estado ou fenômeno da natureza. Advérbio é a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E agora os exemplos. Os turistas compraram coisas muito bonitas. Os réus estavam muito pouco preocupados com as acusações. Ele trabalhava muito. No primeiro caso, os turistas compraram coisas muito bonitas. Muito é advérbio porque está modificando bonitas, que é um adjetivo. No caso dos réus, estavam muito pouco preocupados com as acusações. Muito está modificando pouco, que é advérbio, e pouco está modificando preocupados, que é adjetivo. Então, no caso de pouco preocupados, pouco é advérbio, e muito também é advérbio. Ele trabalhava muito. Aqui, o muito está modificando um verbo. E aqui, como nós vemos, todas essas palavras são verbos. Compraram, estavam e trabalhava. São verbos porque são únicas palavras que nós podemos conjugar. Quanto à interjeição, são palavras invariáveis que expressam emoção, geralmente seguidas de ponto de exclamação. Aqui temos algumas como exemplo. Viva, grato, arre, ufa, alô, força, vamos, ei, psiu, parabéns, basta, chega e por aí vai. Vamos agora ver as 10 classes gramaticais e suas flexões. O substantivo varia em gênero, número e grau. O adjetivo varia em gênero, número e grau também. O numeral varia em gênero e número. O pronome varia em gênero, número e pessoa. O artigo varia em gênero e número. A conjunção é uma palavra invariável. A preposição é invariável. O verbo varia em número, pessoa, modo, tempo e voz. O advérbio varia em grau, mas é considerado uma classe de palavras invariável. A interjeição é invariável. Bom, agora vamos identificar algumas classes morfológicas. Vamos tomar como exemplo essa frase. Nossa sociedade sul-americana ainda é muito injusta com os pobres. Bom, o primeiro passo é localizar o substantivo. Única palavra a qual se antepõe o artigo, única palavra que podemos contar. Sociedade e pobres se encaixa perfeitamente nisso. Nós podemos antepor o artigo à frente de sociedade e o artigo já está ali na frente de pobres, os pobres. E nós podemos contar uma sociedade, duas sociedades, um pobre, dois pobres. Ambas as palavras recebem artigo, ambas podem ser contadas. São, portanto, substantivos. E agora vamos ao nosso segundo passo, localizar palavras subordinadas ao substantivo. Podem ser artigos, adjetivos, numerais ou pronomes. Geralmente variam em número junto ao substantivo. Aqui nós temos nossa, que é um pronome adjetivo porque está acompanhando o substantivo.
o adjetivo sul-americana, o adjetivo injusta e o artigo os. Todas são subordinadas ao substantivo, todas variam em número junto ao substantivo. Vamos para o terceiro passo, localizar o verbo e o advérbio. Bem, o verbo é a única palavra que pode ser conjugada, como nós já vimos. E o advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Ainda está modificando o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Aqui o verbo. Muito modifica o adjetivo injusta. Também é advérbio. Agora vamos ao quarto passo. Interjeição, conjunção e preposição. Nós vemos que só temos ali a preposição, né? Com. Vimos como localizar as 10 classes gramaticais. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe o seu vídeo e deixe seu like.